2020 foi o ano mais difícil da nossa geração e um dos mais desafiadores. Pessoas chegaram aos seus limites. Vidas foram ceifadas. Sonhos interrompidos. Por pior que seja uma noite escura, o sol brilha novamente. Podemos depositar a nossa esperança em um Deus que não dorme. O nosso papel será o de reconstruir a nossa sociedade. De renovar a nossa esperança e de construir o futuro que desejamos. Mais do que nunca, precisamos de uma geração que proclame e exalte o Evangelho da verdade. Deus tem nos tirado dos abismos e levantado essa terra que tanto sofre. Há uma provisão para você. Esteja atento aos sinais, aos acessos. Em 2021 nos espera dias melhores. Dias de providência. O sol está brilhando outra vez. Bem-vindo 2021, o ano da providência profética. Maravilhoso, especial que o Senhor fez. As misericórdias de Deus se renovaram sobre as nossas vidas. É um dia de agradecermos a Ele, né, por tudo que Ele tem feito por nós, por tão grande salvação que chegou nas nossas vidas, aleluia. Muito obrigada, Pai. Vamos ler o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem,
ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Aleluia. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nos dias de angústia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos invocar esse Deus que é a nossa fortaleza, a nossa rocha, que nos socorre nos dias maus. Aleluia. Nos colocamos diante de Ti, Pai querido, nesta manhã, reconhecendo quem Tu és, reconhecendo que Tu és um Deus maravilhoso, Deus de honra e glória e poder. Aleluia. Receba o nosso louvor, Senhor, nesta manhã de domingo. O Senhor merece o melhor louvor, o Senhor merece ser engrandecido, ser exaltado pelo Teu povo. Estamos aqui, Senhor, na Tua casa para exaltar o Teu nome, para dizer que Tu és santo, santo e santo. Sabemos que há um rio, Senhor, que alegra a Tua cidade, e que este rio desça sobre nós, sobre esta igreja, sobre cada vida aqui, Senhor, sobre cada vida que está em casa, Senhor, assistindo este culto. Que este rio entre nas nossas casas, que este rio esteja alegrando os nossos corações, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir esse Deus bem forte, mais forte. Honra e glória a Ti, ó Deus. Maravilhoso. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontrei o meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo.
nada igual, não há nada melhor ao que se comparar. A esperança viva, somente a tua presença, Deus, tua presença, Deus. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, venha Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Nos alegramos na tua presença, Deus. Deus que traz a paz que excede todo entendimento. Nosso Deus maravilhoso. Obrigado pela oportunidade de estarmos louvando o teu nome nessa manhã, Senhor. Somente em Deus eu tenho paz. Dele vem minha salvação. Templo eu sinto o toque das tuas mãos. Sei que és poderoso. Sei que és poderoso. Sei que és glorioso, sim. Enquanto eu viver, levarei tua bondade. Enquanto eu viver, enquanto eu viver, levarei tua bondade. Quando eu viver, eu quero te adorar. Quando eu viver, eu quero te exaltar. Quando eu viver, eu quero te entregar o melhor que tenho. Somente em Deus eu tenho paz. Dele vem minha salvação. Dentro eu sinto o toque das tuas mãos. Sei que és poderoso. Sei que és poderoso. Sei que és glorioso, sim. Enquanto eu viver, levarei tua bondade.
Enquanto eu viver, levarei tua bondade. Enquanto eu viver, eu quero te adorar. Enquanto eu viver, eu quero te exaltar. Enquanto eu viver, eu quero te entregar o melhor que tenho. Quando eu viver, eu quero te adorar. Quando eu viver, eu quero te exaltar. Quando eu viver, eu quero te entregar o melhor que tenho. Enquanto eu viver. Glória de honra a ti, Jesus. Os que confiam no Senhor não se abalam. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Oh, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Oh, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Queremos e precisamos de ti, Jesus. Ao único que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Que é digno de receber a honra e a glória,
receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Vamos nos ajoelhar, nos colocar diante de Deus. Aí mesmo na tua cadeira, você pode se ajoelhar. Quem está em casa, na sua sala, no seu quarto. Vamos invocar o nome do Senhor, porque o nosso Deus é poderoso, é um Deus que faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. E o poder dele está aqui na casa dele. E o poder do Espírito Santo está em nossos corações, porque nós somos templo do Espírito de Deus. O Senhor habita no teu coração, no teu interior. E Ele ouve o teu clamor quando você se prostra, quando você se dobra diante dEle, quando você se humilha diante dEle. O Senhor se volta para ti, com os seus ouvidos bem atentos, com seus olhos sobre a tua vida, com as mãos estendidas para abençoar você, para abençoar a tua casa, teus filhos, teus netos, teus parentes, teus amigos. O Senhor se movimenta em teu favor neste momento, para tirar todo o sofrimento do teu coração, o desespero, o desamparo, a dor, a angústia, a depressão. Em nome de Jesus, receba a libertação de todos os sentimentos que têm entrado para perturbar você, para roubar a tua paz. Que a tua mente agora seja uma mente livre de todo pensamento negativo, desconectado com o projeto, com o propósito de Deus. Que a tua alma seja sarada, seja como um jardim regado. Que a tua alma seja agora estabilizada, equilibrada pela presença de Deus, pelo sopro do Espírito Santo. E saia todo desajuste em nome de Jesus, todo descontrole. Que você seja dominado pelo Espírito Santo neste momento. E o teu corpo receba a cura de qualquer enfermidade, seja ela pequena, seja ela um câncer, seja ela algo que já o médico disse que não tem mais jeito, porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, é o Deus de milagre, é o Deus que faz. Qualquer cura Ele pode fazer, porque Ele é o médico dos médicos, aleluia. E Ele está aqui na igreja curando, Ele está aí na tua casa, Ele está onde você estiver, porque ninguém pode limitar o poder de Deus, aleluia. Somente você com a tua incredulidade.
Mas você pode orar neste momento: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, aumenta a minha fé, Senhor. Eu quero ver o teu poder nessa situação. Eu quero ver a tua glória na minha vida, porque a palavra de Deus diz: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. E você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Você vai ver os milagres do Senhor chegando. Ora, xaramaia, xantaramaia. Oh, igreja, é tempo de ver milagres. Desperta. Desperta, igreja de Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Xaramala canta. Aleluia. Yeshua, nós te adoramos. Yeshua, nós te exaltamos. Aleluia. Oh, xaramala canta. Bom dia. Fala para o teu irmão aí do lado: seja bem-vindo à casa do Senhor. Que bom que você está aqui, estamos juntos. Para adorar o Senhor, para nos animarmos uns aos outros na nossa fé. Amém? Fala para o teu irmão aí: tua fé anima a minha fé. Você que está em casa, saiba que quando você vem à igreja, você anima a sua igreja, você motiva a sua comunidade com a sua presença. É muito bom ver os irmãos aqui enfrentando os riscos às vezes, né? Sair de casa hoje se tornou um risco, por incrível que pareça, né? E é uma realidade. E graças a Deus você se dispõe a vir. Nós temos tomado aqui todas as medidas de segurança para evitar qualquer tipo de contágio. Então você pode vir que você vai ter segurança. Nós esperamos você, nós queremos a presença dos irmãos aqui. Isso nos dá uma sensação do que nós ainda não temos, que é a normalidade, né? Vamos apresentar nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. Eu quero ler um texto que é o mais
famoso texto sobre dízimo e oferta na Bíblia, que é Malaquias 3, que Malaquias lá no verso 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Malaquias 3, 8. Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, fruto do trabalho, né? A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A maldição que a Bíblia fala, ela é de uma certa forma dependente da bênção, né? A bênção é a autorização de Deus, a palavra de Deus a seu favor, né? A maldição é a ausência disso. Você não ter a bênção. Por isso que a Bíblia fala, como vocês perdem, Deus está falando. Vocês não têm a bênção, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Quer dizer, essa postura de ignorar as necessidades da casa de Deus e ser indiferente à casa de Deus, diz a palavra do Senhor, gera isso que a palavra fala aqui: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Então você vai ser abençoado, amém? Que Deus é contigo em nome de Jesus na sua fidelidade. Seja fiel ao Senhor, seja fiel à casa de Deus, em nome de Jesus, com alegria, compreendendo que você é abençoado e é abençoado por causa do favor de Deus. Traga teu dízimo, tua oferta, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, amém? Levanta a tua mão, Pai, nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, te louvamos, cada pessoa aqui em casa, aqui na igreja, ó Deus, tem sido fiel ao Senhor em nome de Jesus. Nós confiamos em tua fidelidade, nós cremos que o Senhor é um Deus que merece nossa confiança. Deus, por isso ofertamos ao Senhor, cremos que o Senhor nos proverá todas as nossas necessidades, em nome de Jesus, amém. E a igreja diga amém. Amém. Não se esqueça que nesta segunda-feira nós temos a nossa live, que tem sido uma bênção. Nós temos abordado atitudes que vão nos abençoar neste ano de 2021. E eu queria contar com você na nossa live, no Instagram da igreja e no Instagram da Jussara. Nós estamos fazendo nos dois espaços virtuais, né? Nos dois endereços ali, né? Da Jussara e no da igreja, toda segunda-feira, e tem sido muito bom, tem sido bom demais.
E é um período, é um momento também para nós orarmos, para você colocar a sua necessidade para a igreja interceder. Há um poder na intercessão da igreja, e esse é o momento em que a igreja pode interceder. Nós podemos interceder juntos pelo pedido que cada um coloca ali. Por isso que é importante também você participar, orar e pôr o seu pedido com fé, que Deus leva a sério quem tem fé. Essa atitude de você às vezes expor, eu preciso de uma oração para isso, precisa de fé. Quando você faz isso, você está mostrando fé, você está mostrando fé no poder, nos efeitos, como diz a palavra de Deus em Tiago, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quer dizer, a nossa oração como igreja pode muito em seus efeitos. Então, amanhã às 20 horas, se conecta na live. Às sextas-feiras, a live também das mulheres, a Jussara tem a live toda sexta-feira. E nesta terça-feira, nós continuamos a nossa campanha que é a campanha da bênção da providência, a provisão de Deus sobre nossas vidas. Amém? Providência aí não está no sentido teológico do governo de Deus apenas, mas também no sentido da ação de Deus para trazer provisão para a sua vida, porque dentro do governo de Deus, dentro da providência de Deus, há uma provisão para o seu povo, amém? Para a sua vida, para a sua necessidade, e é muito importante que você creia nisso, amém, queridos? Eu queria falar hoje sobre um tema que eu acredito que nós temos falado bastante, mas é importante, que é uma atitude fundamental. Não é uma atitude fundamental apenas nós termos fé. Nós temos falado da importância da fé, da importância das tuas convicções, da importância de você ter uma postura, de você saber quais são as certezas que você tem em relação às coisas de Deus, em relação à sua vida, em relação à mão de Deus na sua vida. Isso é ter fé. Mas eu quero falar hoje sobre o desenvolvimento da fé. Como é que eu desenvolvo a fé que eu tenho que ter? Como é que eu transformo a minha fé numa fé madura, sólida, firme, inabalável? O nome da palavra é desenvolvendo uma fé inabalável. Como é que eu faço? Qual é o processo para eu desenvolver uma fé madura, forte, que não seja abalada por cada coisa que eu enfrento, por cada situação que eu tenho diante de mim? A minha fé treme. Uma imagem muito boa sobre isso é a imagem de Jesus com os discípulos no barco, no momento que eles estão atravessando o lago da Galileia, e de um lado para o outro, e eles enfrentam uma tempestade nessa viagem, e eles tremem. Aí Jesus é despertado, Jesus acalma a tempestade com a sua palavra. Aí Jesus pergunta para os discípulos: por que tremem, homens de pouca fé? Por que vocês estão temendo, homens de pouca fé? Homens de pouca fé. Como é que eu faço para não tremer diante da tempestade no lago da Galileia, no lago da vida? É sobre isso que eu queria abordar e pregar neste domingo, porque muitas vezes nossa fé passa por momentos difíceis. Como é que eu faço para não me abalar? Quando eu me abalo, minhas emoções se abalam, meu humor se abala, minhas impressões muitas vezes se abalam. Como é que diante de todas essas coisas que são suscetíveis de ser afetadas pelas circunstâncias e pelas coisas que eu enfrento, em meio a isso, alguma coisa tem que ficar inabalável? Quando o barco vai para um lado para o outro, pelo menos a vela tem que ficar ali apontando a direção. Então, a tua fé tem que permanecer firme, sólida. Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, no verso 58, ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis. Olha a expressão do apóstolo:
Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então, há muitas coisas que me abalam, as emoções, os sentimentos, o humor. Às vezes eu acordo deprimido, mas uma coisa não pode se abalar na minha vida, que é a minha fé, minha decisão de confiar em Deus. Como é que eu faço isso? Como é que eu desenvolvo uma fé que não treme com as circunstâncias? Primeira coisa que eu tenho que saber é que nós temos paz com Deus pela fé. E a fé é a nossa decisão. Por isso eu posso manter inabalável, porque é uma escolha que eu faço dia a dia. E é uma escolha consciente. Mesmo diante dos acontecimentos que me abalam, eu estou sempre decidindo confiar em Deus. Então, isso nos traz paz com Deus. Nós temos paz com Deus pela fé, e a fé é a nossa decisão de confiar nele acima de todas as coisas e em todas as coisas. É a decisão que você toma de, no meio das coisas que abalam você, que entristecem você, que desanimam você, você fala, isso aqui me abalou, isso aqui eu estou muito chateado. Não tem, nós somos humanos, não vamos também ter a ilusão de que as coisas não nos abalam e não nos afetam, não nos entristecem. Tudo isso acontece. Mas em meio a isso eu falo, mas eu decido continuar confiando que Deus está comigo, que Deus não me abandonou, que Deus é minha fortaleza, que Deus vai me levar adiante em tudo isso que eu estou passando. Essa é a posição que você tem que ter diante das coisas que naturalmente nos abalam. Uma coisa não pode se abalar na sua alma: a sua decisão de confiar em Deus, né? E o texto fala justamente, o texto que nós vamos ler lá em Romanos, fala que essa postura é fundamental para que a tua fé cresça, avance, amadureça, fique firme. Romanos, Paulo fala, tendo sido, pois, justificados pela fé. Quer dizer, o que é justificado? A Bíblia, quando usa a expressão justificado, a Bíblia está querendo falar que nós nos acertamos com Deus, nossas pendências com Deus. Nós temos, a Bíblia chama de pecados, as nossas pendências, as nossas dívidas com Deus. E todos nós somos pecadores, temos dívidas com Deus, e isso gera um conflito entre nós e o Criador. Eu tenho um conflito, o homem tem um conflito com o seu Criador. E como é que ele resolve esse conflito? Quando ele confia em Deus. Essa é uma solução tão estranha, porque nós estamos acostumados a resolver os nossos conflitos pagando nossas dívidas, acertando com as pessoas que têm uma pendência conosco. Nós resolvemos esse problema pagando essas pendências. Agora, nós tínhamos em relação a Deus um problema insolúvel, decorrente do fato de que as nossas pendências são impagáveis. É uma dívida grande demais, e eu não tenho como pagar. Então Deus, na sua infinita misericórdia, fala a palavra, resolveu abrir mão do seu crédito, desde que eu confie nele, e derramou a dívida sobre Jesus na cruz, que pagou as nossas pendências com a sua vida. Isso é o Evangelho.
O Evangelho é a notícia de que nós temos, é uma péssima notícia no início, né? O Evangelho é boa notícia, mas começa com uma péssima notícia, que é de que eu tenho uma dívida impagável com Deus, e se converte na maravilhosa notícia que Deus está abrindo mão dessa dívida, porque nos ama tanto, de modo que enviou o seu Filho para pagar essa dívida em nosso lugar. Por isso isso que significa a palavra justificados. Nós estamos acertados com Deus, não porque nós pagamos a dívida, mas porque confiamos nele. Confiamos que ele fez isso. Confiamos que ele assumiu a nossa dívida na cruz e pagou, e nós estamos... Como é que a gente fala? Nossa dívida está quitada. A sua dívida com Deus está quitada. Quero ouvir um amém. Compreenda isso. Você não precisa... mas eu estou... Eu gosto de fazer a seguinte pergunta. Quem aqui tem a plena segurança de que se morrer agora vai para o céu? Muitas pessoas ficam inseguras. As pessoas, né, levantam o dedo assim meio timidamente. Acho que eu vou para o céu, não tenho certeza não. Né? Por quê? Porque todos nós nos sentimos devedores. Mas se eu confio que Deus pagou a minha dívida, todos nós sabemos que nós somos imperfeitos, devedores, pecadores. Por isso, quando alguém pergunta, se você morrer agora, você tem segurança de que as portas do reino de Deus estão abertas para você? Eu fico inseguro, se eu não confio em Deus. Mas se eu confio na obra da cruz, como é que eu vou ficar inseguro? Se não depende mais de mim, depende do meu Deus em quem eu confio. Por isso a Bíblia fala, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus, porque foi Jesus que pagou lá na cruz. Quem está entendendo, diga amém. Pelo qual, quer dizer, por causa da obra do Senhor Jesus, temos entrada pela fé a esta graça. Qual graça? A graça de estar acertado com Deus, né? Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. E a experiência é esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quer dizer, eu faço as pazes com Deus quando eu confio nele, quando eu confio na obra de Jesus, quando eu confio no Evangelho, quando eu confio na mensagem de Deus, eu estou em paz com Deus. Agora, enquanto eu não tenho fé, eu sou indiferente às coisas de Deus. Por isso que eu preciso da fé, porque é a fé que vai me conectar com Deus. A fé que vai me fazer buscar Deus. A fé que vai me fazer dar importância para a palavra de Deus, para a direção de Deus, para os conselhos de Deus. É a fé que faz tudo isso. Porque a fé é a minha convicção. E nós somos movidos na vida por nossas convicções. Por isso que a televisão trabalha a publicidade. A publicidade trabalha muito com as suas convicções. Quer gerar em você uma emoção que gere uma convicção. A publicidade quer fazer você consumir um produto. Eles só vão conseguir fazer você consumir o produto se você acreditar no produto. Por isso eles estudam anos para gerar em você emoções e pensamentos que vão produzir desejos que vão levar você a consumir. Você quer aquele carro, você quer morar naquele bairro, você quer ter aquele aparelho de televisão, aquele celular. Porque eles trabalharam muito para você ter esses desejos.
Porque esses desejos geraram convicções. E essas convicções levaram a uma ação de consumo. As convicções são tudo na vida. Por isso a Bíblia dá tanta importância para a fé, porque a fé é uma convicção de que Deus vive, que Deus interfere na realidade, que Deus salva, que Deus ressuscita os mortos. A igreja é a agência encarregada de levar essa verdade adiante. E a igreja não é só este espaço, a igreja é você no seu trabalho, onde você está proclamando o evangelho e a palavra de Deus, sendo publicitário das causas do Senhor. E é uma publicidade santa, porque é verdadeira. Nós temos a missão de gerar no coração dos outros uma convicção. Mas para isso nós temos que ter em nós essa convicção. Por isso a Bíblia, eu tinha uma certa dificuldade de entender por que a Bíblia fala tanto em fé. Porque tudo pela fé. Puxa, é tão difícil ter fé, eu não vejo. Pelo menos os publicitários conseguem trazer imagens para me convencer das mensagens que eles querem que formem desejos na minha alma e que me levem ao consumo dos produtos que eles estão vendendo. Mas nós não temos, nós temos que ter fé naquilo que não vemos, mas que é verdade, né? Mas como é que essa fé cresce? Esse é o segundo ponto. A fé nasce na sua alma quando você ouve a palavra de Deus. Você vem aqui, no começo você não acredita, você desconfia, é ou não é? A gente devia ver a televisão da mesma maneira como você vê quando você chegou aqui na igreja pela primeira vez, cheio de desconfiança. Na hora do dízimo e da oferta, então, você quer sair correndo. Não é assim quando a gente chega? Porque é tanta propaganda contra, é tanta publicidade contra, que quando a gente vem, a gente está entupido de desconfiança. É desse jeito, com esse ceticismo, que você tem que ver a publicidade na televisão, e as histórias, e as narrativas nos jornais. Não que você não vai acreditar, mas você vai olhar. Eu quero que você olhe do jeito que você olhou. Você julgou muito antes de você se deixar convencer pela palavra de Deus. Eu também fui assim. Todos nós. Eu não estou condenando você, não. Essa é a natureza humana. Interessante, porque essa é a nossa natureza humana em relação a Deus. Nós somos desconfiados em relação a Deus, mas somos ingênuos em relação às narrativas do mundo. Não percebemos que nas narrativas do mundo tem muita intenção maligna por trás. Então a fé nasce quando aí você vem aqui cheio de desconfiança, mas Deus é misericordioso e toca no nosso coração mesmo com a nossa desconfiança. E nos dá uma experiência com Ele. O que convenceu você não foi a igreja, não foi o louvor, não foi o que eu falei aqui. O que convenceu você, só uma coisa pode convencer você, é o Espírito Santo, é o que a Bíblia diz. A gente faz um esforço danado para pregar, para tocar, para fazer uma coisa bonita, mas a Bíblia diz, a pessoa só vai se convencer se o Espírito Santo tocar no coração dele. Nós somos a agência de publicidade do Espírito Santo, mas só Ele pode convencer você, por isso você precisa abrir seu coração, né? E quando você tem essa experiência com Deus, você fala, não, é verdade. Não, Deus, as coisas de Deus são verdade. Porque a fé nasce quando temos uma experiência com Deus, mas ela só cresce, ela só cresce e só se desenvolve depois de ser testada pela vida. Porque a fé que Deus põe no teu coração, Deus vai deixar ser desafiada pela vida para ver se você quer mesmo Deus. Só permanece. Sobre isso que a parábola do semeador fala lá em Mateus capítulo 13. Se você puder ler Mateus capítulo 13, leia depois.
Que a parábola do semeador fala que a fé é testada pela vida, e dependendo do coração do homem, ela dá fruto. Por isso que uns têm mais fé que outros. Por que Josué e Caleb, lá na experiência que fala no livro de Números, no capítulo 13, quando os espias foram olhar a terra, todo mundo viu que a terra era maravilhosa. Josué e Caleb voltaram cheios de confiança em Deus, e os outros 10 que foram espiar a terra com Josué, voltaram completamente acovardados, porque apesar da beleza da terra, ficaram com medo dos povos que habitavam ali. Por que uns têm fé e outros não? Porque, como eu disse, são as escolhas que eu faço. Na minha forma de olhar as dificuldades, os obstáculos, os terrenos difíceis. Por isso que a fé tem que passar por esse caminho de teste. Os obstáculos vão testando a sua fé. E uma coisa importante que eu quero falar para você e para os irmãos que estão em casa, é muito importante como você reage, porque a sua fé é contagiante na sua casa, na sua família, nos seus filhos. A maneira como eu reajo diante do obstáculo, quando está todo mundo reclamando, essa é a hora da fé. Essa é a hora de você ser a voz diferente, a voz de Josué e de Caleb. Se você puder ler também Números 13, você vai ver que experiência maravilhosa. Todo mundo reclamando, todo mundo gritando, só 2 eles se levantam e dizem assim, não, mas nós vamos vencer, Deus está conosco. Nós vamos superar esses inimigos. Porque é muito mais fácil o efeito manada nas reações humanas. Todo mundo está reagindo de um jeito, todo mundo está reclamando, todo mundo está falando que vai ser um desastre. Quando todo mundo começa a falar de tragédia, é hora de alguém se levantar com a voz da fé. Na sua casa, no seu trabalho, que voz você tem liberado nos momentos difíceis? É porque a palavra fala, no texto que nós lemos, que nós nos gloriamos nas tribulações. Quando Paulo fala que nós não apenas temos paz, mas também nos alegramos nas tribulações, ele não está falando que você vai sentir alegria, no sentido de ficar feliz, mas ele está dizendo assim, como é que eu posso dizer? De uma forma que traduza melhor o que Paulo quer dizer. Embora ele diga nós nos gloriamos, dá a impressão que ele fica feliz com as dificuldades, com os problemas. É claro que não é isso. Mas ele está dizendo que olha, é isso aqui. O que ele está dizendo, nós olhamos com boa vontade para os problemas. Nós enfrentamos os obstáculos com boa vontade. É isso. Essa deve ser a nossa posição. Porque a fé, Paulo está dizendo isso aqui, que é um processo. Primeiro você tem a experiência com Deus, você se alegra com as revelações, Deus fala com você, e aí começam os problemas, as tribulações. A fé não traz só alegria, a fé traz contrariedade, a fé traz confrontos, a fé traz conflitos. Jesus fala, eu não vim trazer paz, mas a espada, dentro da casa de quem se converte. Por que Jesus está falando isso? Porque a fé gera muitas vezes confrontações, as pessoas nos confrontam. Quando nós temos uma fé, depende da tua fé. Quem não tem a fé confrontada nunca, é porque, na verdade, não revela a fé para ninguém. Se você nunca foi confrontado na sua fé, se você nunca foi desafiado na sua fé, se você nunca foi insultado na sua fé, a tua fé é infrutífera, invisível. Nós não podemos ter uma fé invisível. Quero ouvir um amém. É normal ser desafiado. Eu já fui insultado, eu já fui confrontado. Tudo isso acontece para quem tem fé. Isso traz dor, tribulação, perplexidade. É impossível não ter pressão
Paulo chama de tribulação, são as pressões que decorrem da vivência da fé. Paulo fala lá em 2 Coríntios 7, no verso 5, ele fala sobre as dificuldades que ele estava vivendo no ministério. Ele diz assim: porque mesmo quando chegamos a Macedônia, isto é, já na Europa, né? Macedônia fica na Europa, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados. Quer dizer, ele enfrentou muita confrontação, muita tribulação. A Bíblia fala que Paulo foi açoitado várias vezes. Açoitado. Ele era preso e era açoitado. Antes, em tudo, fomos atribulados. Por fora, combates, temores por dentro. Quer dizer, ele enfrentava situações difíceis, que geravam medo, temor, mas ele não perdia a fé. Você vai enfrentar pressão, mas Deus está do seu lado. Deus é a sua força. O Senhor é a sua fortaleza. Essa deve ser a nossa convicção, porque isso é a verdade. A verdade é que Deus está do nosso lado. Deus está do lado dos seus filhos. Ele é fiel. O que é ser fiel? Ser fiel é um atributo de Deus. Uma qualidade que nós temos que imitar em Deus. O que é ser fiel? É ser confiável. Significa que o que Deus falou sobre você, Ele vai cumprir. Isso é ser fiel. Deus vai cumprir as promessas que Ele fez na sua vida. Simples assim. E eu tenho que me lembrar disso na hora da pressão. Número 3. A tribulação, quer dizer, essa pressão que vem por causa da nossa fé, quando enfrentada com fé, com confiança em Deus, com essa decisão, a fé é uma decisão que é a seguinte decisão. Uma decisão, eu não vou permitir que esta decisão se abale, ainda que eu sinta medo, tremor, dificuldade, nada vai mudar esta decisão que eu tomo de confiar no meu Deus em todas as situações. Então, a tribulação, quando for enfrentada com fé, produz constância, solidez. Aí eu começo a me tornar alguém sólido, que é o que o mundo mais precisa. Uma das características do nosso mundo, que é o mundo pós-moderno, existe até um filósofo que já morreu, né, mas que ele escreve sobre isso, sobre a característica do mundo do século XX, dessas décadas do século XX que nós vivemos. A principal característica é a liquidez, é um mundo líquido. As coisas mudam demais. O que era sólido, firme, rocha, como a família, conceito de família, né, a fé em Deus, o respeito pela igreja, o respeito pela autoridade, coisas que eram sólidas, estão líquidas no nosso mundo. O nome do livro dele é Modernidade Líquida. Mas a igreja tem essa missão linda de dizer que a rocha ainda vive. Ainda há uma rocha na qual nós podemos pisar em nome de Jesus. A igreja é a voz da rocha. Né? Porque até nós nos abalamos quando nós vemos a sociedade se dissolver nessa liquidez. A gente olha assim, né, falando, os jovens com uma cabeça totalmente diferente daquilo que nós concebemos para os nossos jovens. E pior, os adultos querendo pensar tal qual os jovens. Em vez de os adultos se posicionarem para ser uma referência sólida,
para que quando os jovens, e vai acontecer, quando os jovens perceberem que suas escolhas são escolhas desastrosas, para onde é que eles vão voltar? Se os adultos querem parecer com eles. Oh, graças a Deus pela igreja. Paulo fala que a igreja é a última barricada da verdade. Coluna e baluarte da verdade, Paulo fala. Isso que nós somos. Por isso que nós precisamos, a igreja precisa ter fé nas verdades de Deus. Então Paulo fala, né, que é uma grande recompensa se você se mantiver firme no meio dessa pressão do mundo. Ele fala, né, ele chega a dizer, eu fico feliz. Por que ele fica feliz com as tribulações? Não é por causa da tribulação. Porque ele entende que esse é o processo de teste da sua fé. A minha fé está sendo testada nisso aqui. E a minha fé vai ser aprovada, a sua fé vai ser aprovada em nome de Jesus. Você vai passar pelos testes da vida e vai sair ali adiante com uma fé inabalável, para a glória do Senhor. Amém? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. O que ele quer dizer? Que a tribulação produz constância, não é a paciência passiva, mas solidez, firmeza. Resiliência, que é um atributo que nós vamos precisar, capacidade de resistir. Não está errado você ter fraquezas, né? O fraco pode ser cristão. O cristianismo é para os fracos. Mas é errado eu me acomodar na fraqueza. Todos nós temos fraquezas. Mas temos que avançar. Amém? Temos que desenvolver força em nome de Jesus. Por isso a Bíblia diz, né, como eu preguei esses dias, diga ao fraco, eu sou forte, porque é para a força que nós estamos caminhando. Essa fé que você está desenvolvendo. A pressão vem para você superar as suas fraquezas. Porque são essas coisas que nos fazem fortes. Por que os jovens de hoje são muito mais fracos que nós? Porque nós protegemos demais os nossos filhos. A fraqueza é consequência da superproteção, porque é a exposição à tribulação que vai fazendo. Esse dia eu conversava com a Jussara, eu lembro, a primeira vez, era até uma coisa exagerada, né? Acho que os nossos pais, pelo menos os meus pais, davam uma liberdade, claro que por a gente morar numa cidade pequena, uma cidade do interior, com 5 anos eu já saía de casa para brincar na rua. É claro, não tinha carro passando na rua. De vez em quando passava um carro, né? Vamos dizer, é o outro extremo, né? Mas hoje, uma pessoa sai para brincar sozinha depois dos 11 anos, e olhe lá. Porque há um medo, e esse medo impede que essa criança desenvolva a força que vem com os desafios desse tempo. Por isso que os jovens hoje são mais fracos que os adultos de ontem. E precisam ser protegidos de tudo. Se ofendem com tudo. Tudo destrói um jovem hoje. Então Paulo está dando uma lição preciosa para nós. Deixa a tribulação.
Não perceba que a tribulação é que vai fazer você crescer, a sua fé crescer. Isso vai te dar constância, firmeza, para você manter o ritmo na hora da dor, da dificuldade, da luta. O verso 4 fala que a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. A experiência aqui pode ser traduzido, e se você for constante na luta, na pressão, você vai ter caráter. Experiência significa, a outra tradução, em vez de usar a experiência, fala um caráter aprovado. Quer dizer, você vai ter o caráter provado nos testes das tribulações, e que vão gerar constância na sua alma, se você mantiver a sua fé, e isso vai gerar um caráter aprovado. Pronto para enfrentar. E é disso que nós estamos protegendo nossos filhos. A gente passava dificuldade na escola, brigava, era chamado na diretoria. Era muito difícil nossos pais irem lá para nos defender. A gente se virava, a gente sofria bullying. Hoje, não estou dizendo que é certo, pelo amor de Deus, eu estou mostrando os extremos. Claro que é errado fazer bullying, né? Mas se eu proteger meu filho de todos os bullying, estou sempre lá defendendo, como é que ele vai aprender a se defender? Aquele terror que a gente passa na escola, quando um cara maior fala assim, vou te pegar na saída. Aquele terror vai me ensinar na vida. Eu vou ter que enfrentar o cara que vai me pegar na saída. Não, vou chamar papai e mamãe. E a fé é a mesma coisa. O diabo vem e fala, vou te pegar na saída. Aí você fala assim, vou chamar meu irmão mais velho para te enfrentar. Você tem um irmão mais velho que te protege, o nome dele é Jesus Cristo, fala aí. Como é bom ter um irmão mais velho, né? Quando você tem muitos inimigos na escola, é bom você ter um irmão mais velho. Amém, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para você. O negócio dos pais não deveria ser tornar a vida mais fácil do filho. O negócio do pai devia ser preparar o filho para as dificuldades. Esse é o negócio de Deus conosco. O negócio de Deus, o crente muitas vezes desenvolve. Nós, no Brasil, entenda a herança cultural que nós temos. Nós temos uma herança cultural muito forte das religiões mágicas. Quais são as religiões mágicas? As religiões mágicas, uma religião mágica é uma religião que diz assim, faz um ritual que você vai obter esse benefício que você quer. Faz um ritual. Aí as pessoas fazem ritual, sacrificam animais, fazem um troço, enfim, um ritual. Essa ideia de faz um ritual que a mágica vai acontecer, é muito forte no nosso inconsciente coletivo no Brasil. Então, o cara se converte, ele acha que Deus vai fazer mágica para livrar ele de todos os problemas. Deus vai obturar meus dentes, Deus vai me curar de todos os problemas. Mas o negócio de Deus é transformar a sua vida. Quero ouvir um amém. Preparar você para vencer todos os seus problemas. E não fazer uma mágica para te livrar dos seus problemas. O negócio de Deus é preparar você para ser um soldado vencedor na guerra da vida.
E não deixar ser um grande mágico que aparece sempre com um coelho na cartola para te livrar dos problemas que você tem que enfrentar e que muitas vezes você criou. A Bíblia fala lá em Gálatas 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, porque a circuncisão era um ritual. O ritual não está errado, o ritual é importante. Né? A ceia é um ritual. E é um ritual importante por causa da verdade que o ritual traduz. Quando eu entendo que o ritual quer me ensinar uma verdade, ou quer me lembrar de uma verdade importante, eu já não vou dar mais um peso mágico para o ritual. Eu vou entender, eu preciso fazer isso porque minha alma precisa ser lembrada da grande obra que o Senhor fez na minha vida. Esse é o valor do ritual, do sacramento. Mas nós não, achamos que o sacramento, o ritual vai fazer uma mágica para mim. Mas o que Paulo fala? Em Cristo Jesus, o ritual, ter um ritual, que é a circuncisão, ou não ter um ritual, que nem a incircuncisão, tem virtude alguma. O que tem virtude? O ser uma nova criatura, ser transformado dia a dia, ser preparado pela luta. Jó 23:10 diz o seguinte, Jó estava passando por uma tribulação terrível, né? Ele fala sobre Deus. Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele. E como é que Deus vai nos provar? Assim como os nossos pais nos provavam quando éramos crianças, liberando a gente para brincar, tirando nós da barra da saia da nossa mãe. Provando-me ele, sairei como ouro. Conversão traz conflito, conflito traz pressão, a pressão ensina a constância constrói caráter. E você sai um ouro refinado para a glória de Deus. Amém? A paciência produz esperança, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, para terminar, queridos, número 4, uma postura constante e firme no meio da tribulação produz um caráter aprovado, que produz uma esperança que se traduz numa fé inabalável. Esse é o processo da fé que você precisa. Esse é o processo da fé inabalável. Tribulação, mantenha a fé firme, decidida. Se eu fizer isso, eu vou ser uma pessoa constante. Mantenha a constância, firme, mantenha o ritmo na hora da luta, das confrontações, dos confrontos. Na hora que querem me pegar na saída, eu não fujo, eu enfrento. Isso vai produzir esperança. E a esperança é isso. A esperança é você confiar de forma inabalável que no fim eu vou vencer. Isso é esperança. No final das contas, eu às vezes olho para as minhas lutas, as lutas que eu tenho em casa, as lutas que eu tenho pessoais, as lutas que eu tenho no trabalho. Parece que nunca a gente vai vencer algumas coisas. A fé inabalável é quando eu olho para aquilo que parece que eu nunca vou vencer, eu olho e falo assim, mas no final eu vou vencer isso aí. É você olhar para o problema que dura anos, como era o caso de Abrão na sua infertilidade com Sara, ou Sara na sua infertilidade, coisa que já tinha passado, era poder olhar para aquilo e falar, mas no fim eu vou ter um filho. Como dizia o meu velho irmão lá de São Paulo, né, que teve várias experiências de gravidez frustrada com a sua esposa. Né? A esposa já tinha desistido de engravidar. Mas ele dizia,
A história ainda não acabou. No fim eu vou ter um filho e vai ser homem. E teve 2. Teve 2 filhos e os 2 homens. Eu não esqueço disso, porque eu vi ele no tempo da tribulação e da tragédia, logo depois de perder. Teve uma vez que ele me ligou: oi, Hugo, tudo bem? Não está bem, irmão. A Gisela acabou de perder uma criança. Mas semanas depois ele dizia: eu ainda vou ter um filho e vai ser homem. Essa fé que Deus quer de nós. Esse filho que você está esperando vai vir e vai ser homem, em nome de Jesus, ou mulher. Deus é que sabe, né? Mas o filho vem, ou a filha vem, a promessa vai chegar. Fala para o teu irmão, a promessa vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia fala, lá em Hebreus capítulo 6, por isso querendo Deus mostrar mais abundantemente, a imutabilidade. Aí, olha só, Deus falou, Ele não vai mudar. A palavra de Deus não é líquida. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, fez um juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. 2 coisas imutáveis, a palavra de Deus e o juramento de Deus. A palavra de Deus é imutável. Imagina se Deus jura ainda, para confirmar aquilo que já é imutável. Né? Deus não, porque por 2 coisas imutáveis, Deus falou e Deus jurou que Ele vai cumprir a promessa. Então Deus fala, retenha a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Você sabe que o santuário de Deus tem 2 aposentos. Tem o pátio e tem os 2 aposentos internos. Tem 3 espaços no santuário de Deus. O espaço exterior e o espaço interno, que é dividido em 2 salas. 2 aposentos, né? O primeiro aposento se chama lugar santo e o segundo aposento se chama Santo dos Santos. O Santo dos Santos fica depois do véu. Ali fica a Arca da Aliança, a arca que representa o trono de Deus. Nessa arca tem 2 querubins. É uma construção linda, se você puder ver na internet, você poderá ver. Tem 2 querubins voltados um para o outro, em posição de reverência, porque no meio, que é invisível, né, o meio que está vazio na arca, a arca tem uma tampa que se chama propiciatório, é a tampa da arca. Nessa tampa são construídos 2 querubins, um voltado para o outro, porque eles estão voltados para o outro porque no meio está o trono de Deus, que não aparece porque é invisível aos olhos do homem, né? Eles estão em posição de adoração, os 2 querubins. Então significa, quando Paulo fala que nós temos como âncora da nossa alma, nossa âncora penetra lá no Santo dos Santos. Nossa esperança está lá no mundo de Deus, lá no lugar da habitação de Deus. É Ele o fiador, aquele que garante a nossa esperança, a esperança que você tem. A esperança de que no fim você vai vencer. A esperança de que a vitória é sua, apesar de toda a tribulação que você está vivendo.
essa âncora que vai permitir que você passe pela tribulação, lembrando disso, lembrando que no fim Deus vai me dar a vitória, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar então, queridos. Aleluia. Nós oramos, Pai, nesta manhã. Fica de pé, queridos. Nós falamos aqui que nós fazemos as pazes com Deus quando nós confiamos na obra do Senhor Jesus na cruz, quando nós entregamos a nossa vida a Deus. Imagino que a maioria aqui já fez isso, mas talvez alguém não tenha nunca feito uma oração de entrega da sua vida ao Senhor. Eu queria que você repetisse comigo essa oração, para que você tenha essa certeza de que as portas do reino de Deus estão abertas para você. As portas do reino de Deus se abrem na vida do homem não por causa da sua justiça própria, mas porque ele confia naquele que justifica o homem pecador. Eu queria que você fizesse essa oração comigo. Repetisse comigo: Senhor Jesus, nesta manhã, diante do Senhor, diante desta igreja, eu confesso a Ti que sou pecador e peço a Ti perdão pelos meus pecados. Eu entrego neste momento a minha vida em Tuas mãos. Perdoa, Senhor, as minhas faltas. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu declaro nesta manhã que recebo a Ti, Senhor Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Amém e amém. Amém? Alguém fez essa oração pela primeira vez nesta manhã? Amém? Você, amém, amém. Nós queríamos dar depois que você viesse nos procurar. Ao final do culto, nós vamos entregar um livro para você. Pode entregar, né? Por favor, venha quem pegou. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Recebe. E que Deus abençoe a sua decisão. E que essa decisão seja, a partir de hoje, uma decisão firme, para você se manter solidamente nessa caminhada, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, pela Tua palavra, pelo Teu livramento. Ajuda-nos a ter uma fé inabalável, a confiar sempre em Ti, em todas as circunstâncias. Como diz a canção, não olhe as circunstâncias, olhe o Teu amor.
Aleluia. Ajuda-nos a olhar, Pai, sempre para o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom. Fala para o teu irmão: Shalom, meu irmão. Deus te abençoe. Vá para a melhor semana da sua vida. A lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo. Vamos declarar o nosso amor ao nosso Deus. Dizer que te amo, Te amo, te amo. o sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a sua majestade. Porque dele, por ele, Para ele. ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. Nós te amamos, Jesus. Obrigado pelo teu amor.
2020 foi o ano mais difícil da nossa geração e um dos mais desafiadores. Pessoas chegaram aos seus limites. Vidas foram ceifadas. Sonhos interrompidos. Por pior que seja uma noite escura, o sol brilha novamente. Podemos depositar a nossa esperança em um Deus que não dorme. O nosso papel será o de reconstruir a nossa sociedade. De renovar a nossa esperança e de construir o futuro que desejamos. Mais do que nunca, precisamos de uma geração que proclame e exalte o Evangelho da verdade. Deus tem nos tirado dos abismos e levantado essa terra que tanto sofre. Há uma provisão para você. Esteja atento aos sinais, aos acessos. Em 2021 nos espera dias melhores. Dias de providência. O sol está brilhando outra vez. Bem-vindo 2021, o ano da providência profética.